quantas vezes nós lembramos durante o mês de Cristo? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: meu Deus, que amor é esse? O Senhor me amou? O que foi que o Senhor viu em mim? Mas a gente lembra de coisas banais, tolas, mas se esquece de Deus. Aí fala do povo de Israel, aí fala de quem não se converte, aí fala de quem ouve o evangelho e não vem para a igreja. E eu? E o pastor? E Salomão Pereira de Araújo Soares? Lembra? Deus o sabe. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Meus irmãos, nós já pensamos nesse texto, e eu ia falar de Marcos, porque o evangelho de Marcos ele é bem resumido, ele tem só 16 capítulos. E é muito interessante, irmãos, toda a narrativa que fala a respeito desse momento da ceia de Jesus. Não há, irmãos, como não se fascinar com a pessoa de Cristo. Só se a pessoa, de fato, ela estiver morta, completamente morta. Irmãos, quando Paulo diz aqui que recebeu do Senhor o que também ele entregou, e deu graça e partiu o pão, e disse: fazer isto em memória de mim. Irmãos, antes disso acontecer, o que era que estava acontecendo? Em Marcos capítulo de número 11, 10 e 11. Judas estava se encontrando com os sacerdotes para trair Jesus. Aí, meus irmãos, eles ficaram todos alegres. Judas ficou feliz, porque fez um acordo ali para entregar Jesus. E naquele momento, Jesus chama Pedro e chama João e disse: olha, vocês vão até Jerusalém e vocês vão encontrar uma pessoa com um cântaro carregando água, e vocês vão até acompanhando eles e até a casa do Senhor deles. E lá vocês vão encontrar a casa todinha mobiliada. E vocês vão pedir e o dono vai conceder, porque a gente vai fazer a Páscoa, né? Que ainda era a Páscoa lá. E, meus irmãos, lendo esse texto, é incrível, é impressionante, porque Lucas 22 registra que Jesus estava ansioso para participar daquele momento com os seus discípulos. Ora, Jesus sabia que o traidor já tinha combinado a traição. Jesus sabia que iria morrer do jeito que iria. Mas mesmo assim, Jesus faz o quê? Ele estava ansioso, segundo o Evangelho de Lucas 22, para estar com seus discípulos. Isso me fascina, irmãos, na pessoa de Jesus. Porque se fosse qualquer ser humano normal, que tivesse o poder e a autoridade que tem de Jesus, que é Deus encarnado, ele não faria isso não, irmãos. Era totalmente diferente. Você celebraria a ceia com uma pessoa que sabia que ele ia entregar, mas Jesus está lá, junto com Judas, sabendo que ele ia trair. Calmo, tranquilo, manso, com toda paciência. Ele pega o pão, o que é que diz o texto? Ele parte, dando graças lá e diz: abençoou. Quem é que faz isso, irmãos? Sabendo que vai ser traído e morto por pessoas que abandonariam ele na cruz. Só o Salvador faz isso, só ele. Ninguém mais. Ele fez isso dando graças, sabendo que ali já estava tramado. Quando ele saísse dali, ele já sabia, ele iria sair sabendo. Depois que saísse ali do monte da oração do Getsemane, ele sabia que ia ser traído, ele já sabia. Mas mesmo sabendo disso, antes de tudo isso, ele olha e celebra, ele dá graças, mesmo sabendo. Como é que não pode glorificar, honrar, louvar, engrandecer um Deus, o Deus Filho encarnado? E dar preferência a coisas imundas e porcas, a mentiras e blasfêmias,
do que a esse homem mediador entre Deus e os homens. Como não se fascinar com uma coisa dessa? Como não desejar estar perto do mediador entre Deus e os homens, sabendo que ele é manso e humilde de coração, podendo fazer, irmãos, qualquer coisa, como disse a Pedro: se eu rogasse a meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos e não ficava nada, era tudo fulminado. Ele pega a orelhinha de Malcolm e coloca no lugar. Não foi assim, Pedro, que eu lhe ensinei. Quem vive da espada dela vai padecer. Como é que não pode adorar um Deus desse? Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Nós já sabemos que tudo o que aconteceu na cruz é o corpo de Cristo. Simboliza, o pão rasgado simboliza o corpo de Cristo. Ele diz: faça isso em memória de mim. Você tem lembrado de Cristo? Eu tenho lembrado de Cristo. Durante a semana, a gente tem lembrado da operação na Penha. Lembrado quem é que as eleições, tem as eleições, né? É muito importante as eleições. Extremamente. É muito importante outras coisas, né? Muito mais importante do que lembrar. Aqui é melhor lembrar das coisas que a gente pode fazer, né? O que a gente vai fazer amanhã. Lembrar de Cristo uma vezinha por mês está bom. É o suficiente, eu acho que é até demais. Meus irmãos, olha a situação. Fazer isto em memória de mim. Quantas vezes nós lembramos durante o mês de Cristo? Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: meu Deus, que amor é esse? O Senhor me amou? O que foi que o Senhor viu em mim? Mas a gente lembra de coisas banais, tolas, mas se esquece de Deus. Aí fala do povo de Israel, aí fala de quem não se converte, aí fala de quem ouve o evangelho e não vem para a igreja. E eu? E o pastor? E Salomão Pereira de Araújo Soares? Lembra? Lembra? Deus o sabe. Aí ele continua: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mais uma vez ele repete: o cordeiro vai ser imolado. Aqueles sacrifícios ali do Antigo Testamento, acabou. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, vai dizer: acabou, cessou todo o sacrifício que tinha que ser feito, fez. Foi Jesus na cruz e acabou. Nós lembramos desse sacrifício penoso. Tem pessoas que pensam que foi Judas que levou Jesus para a cruz. Tem pessoas que pensam que foi o Império Romano que levou, fez o que fez com Jesus. Não, irmãos, foi eu e vocês que estão aqui, que levaram Jesus para a cruz. Foi eu e todos nós que levamos Jesus para a cruz, junto com o amor do Pai. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem foi que levou Jesus para a cruz? O amor de Deus e os nossos pecados. Os nossos pecados. A gente estava lá. Ou você acha que não? Ou sem o sangue de Cristo tem perdão? Às vezes nós olhamos demais assim para os outros. Nós levamos Cristo para a cruz. Foi por causa de nós. E ele diz, né? Então, meus irmãos, eu encerro dizendo: examine-se a si mesmo. Eu não examino ninguém. Eu acredito, irmãos, que futuramente, eu digo porque eu gosto e tento ser o mais sincero possível. Eu creio que isso ainda vai se tornar uma encrenca religiosa. Mas eu não examino ninguém. Eu não examino ninguém. Porque meu Salvador não proibiu Judas. Eu vou, faça. Eu só procuro deixar o mais claro possível que eu posso. Paulo tinha autoridade para proibir aqui. Paulo tinha. Porque ele entregou uma pessoa nas mãos de Satanás, um jovem. Paulo diz mais assim: para a destruição da carne, para ver se no dia do juízo ele escapa. Aí Salomão vai examinar os outros. Jamais pode, pela graça de Deus e misericórdia, apontar a pistola e atirar. Não examine ninguém, não. Já basta eu mesmo. Eu não quero errar. Já basta eu mesmo os meus erros. Então eu não quero examinar ninguém. E o texto diz: examine-se o homem a... E a religião lê que a cúpula examine. Então, meus irmãos, cada um que se examine. Olhe para dentro de si e veja se está de fato. Não é porque a pessoa pecou, e ela vai deixar de tomar ceia, porque senão ninguém vai cear nunca. Quem não tem pecado é mentiroso, diz João. Aqui está falando de quem vive na prática, direto. Não está nem aí. Todo assim embriagado, como está aí no verso 21. Então, meus irmãos, cada um examine-se a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Essa é a minha reflexão nessa noite.